Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia e hoje eu vim resolver um problema de espectrometria de massas com vocês. Vamos ao exercício que eu selecionei e ao passo a passo que usei para resolver. Lembrando que nunca existe somente uma opção de como resolver esse tipo de exercícios. Bem, o exercício diz o seguinte: olhando o espectro de massas, qual a possível estrutura do composto analisado, sabendo que o composto tem 2 oxigênios na fórmula? Então, ele já dá uma pista que tem 2 oxigênios e dá o espectro de massas para a gente analisar. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é a presença de bromo na molécula. Isso pode ser observado através de diversos sinais que possuem quase a mesma intensidade e valores de massa com 2 unidades de diferença, devido à presença dos isótopos de bromo 79 ou 81, que possuem quase a mesma abundância isotópica. Outra coisa a ser observada é que o íon molecular é 138, ou seja, a massa do composto é 138. Obviamente, se ele tiver o isótopo 79 de bromo, caso ele tiver o isótopo 81, será 140. Existem disponíveis online uma série de tabelas, de fórmulas e fragmentos que podem ser utilizados para auxiliar na resolução dos problemas de espectrometria de massas, como essa do livro Mass Spectrometry and its Application to Organic Chemistry. Nessa tabela, você encontra fórmulas contendo carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio e suas respectivas massas. Isso facilita muito, pois dá ideias de fórmulas moleculares possíveis. Algumas tabelas têm até porcentagens de M+1 e M+2 calculadas, que algumas vezes podem ser úteis. Outra tabela que ajuda muito é a que contém os fragmentos iônicos mais comuns, com determinada massa, ou seja, os fragmentos que vemos no massa, já que no massa somente os fragmentos carregados positivamente são acelerados até o detector e são esses os sinais que vemos. Ou ainda, a tabela que contém os fragmentos não detectados, aqueles que são eliminados, mas que não aparecem no massas e podemos calcular fazendo a diferença entre 2 picos. Dito isso, e conhecidas as tabelas, voltemos aos exercícios. Aqui, eu resolvi iniciar pelas diferenças entre os picos, ou seja, aquilo que não aparece no espectro, fazendo 138, que é a massa do íon molecular, menos 94, que é a massa do pico base, aquele de maior intensidade que aparece no espectro. E aqui, cuidem para pegar sempre o sinal contendo o mesmo isótopo de bromo, tá? Se vocês considerarem 138 o íon molecular, considerem 94 o pico base. Se considerarem 140 o íon molecular, considerem 96 o pico base. Em ambas as contas, a diferença vai dar 44. Ao ir na tabela contendo os fragmentos eliminados com facilidade, ou seja, aqueles que não aparecem no espectro, aqueles que são neutros ou não são carregados positivamente, 44 é a massa do CO2. Como a questão já me falava que tinha 2 oxigênios na fórmula, isso faz sentido e me faz propor que a molécula tenha a seguinte parte, para que seja possível eliminar CO2. Bem, agora eu sei que tem CO2 na molécula e um bromo. Sei pelo íon molecular que a massa da molécula é 138, considerando o isótopo 79 de bromo. E nesse caso, a tabela de fórmulas não ajuda muito, pois só aparecem fórmulas contendo carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Mas como sabemos que tem
um carbono, 2 oxigênios e um bromo, isso já dá uma massa de 123. Faltam 15 unidades de massa para fechar a massa total. Isso seria um carbono e 3 hidrogênios a mais do que a gente já sabe que tem. Pronto! Agora é só compilar tudo na fórmula, ou seja, 2 carbonos, 3 hidrogênios, 1 bromo e 2 oxigênios. Pronto, temos uma fórmula para trabalhar. Bem, sabemos que a molécula tem uma insaturação, a da carbonila do CO2. Pelo número limitado de carbonos, ela não tem como ter outra insaturação. Mas caso você precise calcular a presença de ciclos ou insaturações em outros casos, você pode recorrer à fórmula do índice de deficiência de hidrogênio. Eu expliquei sobre essa fórmula e o que ela indica no vídeo introdutório 2 desse canal. Ela é super importante a partir do momento que temos a fórmula molecular a ser analisada e deve ser a primeira coisa a ser feita. O que sabemos até agora é a fórmula C2H3BrO2, a presença de uma unidade com carbonila ligada a um átomo de oxigênio. E só temos 2 carbonos na molécula. Na molécula toda só temos 2 carbonos. Sendo assim, só tem 2 opções de desenhos possíveis. Essas duas, um ácido carboxílico, vizinho a um CH2Br, e um éster ligado a um bromo. A primeira opção de molécula, após o impacto de elétrons, vai perder um dos elétrons não compartilhados dos heteroátomos que contém. Eu posso representar nessa forma genérica assim, formando o íon molecular de massa 138 ou 140, a depender do isótopo de bromo presente. A grande probabilidade que esse elétron saia do bromo, que possui os elétrons de mais alta energia. Então, a gente poderia representar direto assim. Caso aconteça uma clivagem indutiva aqui, que é uma clivagem heterolítica, ou seja, com 2 elétrons sendo puxados pela carbonila, reparem na seta de ponta inteira, resultaria nessas espécies. O cátion radical bromo seria detectado. Ele teria massa 79 ou 81, a depender do isótopo. Podemos ainda representar que seria um dos pares de elétron do oxigênio a serem arrancados. Aí voltamos àquela figura genérica e podemos desenhar a clivagem indutiva a partir dessa figura genérica. E isso resultaria num radical e no cátion bromo, que teria a massa 79 ou 81, a depender do isótopo que chegar no detector. Em ambos os casos, nós teríamos ali aquele sinal do massas. Então, por enquanto faz sentido. Para acontecer a mesma coisa na segunda opção de molécula, a clivagem deveria puxar os elétrons diretamente do bromo para o carbono da carbonila e ficaria algo assim, o que é bem menos comum. Então, pontos para a primeira molécula. Então, a princípio, ela é mais provável. Seguimos o nosso raciocínio. Outra clivagem bastante comum em carbonilas é a clivagem alfa. Vamos ver como ficaria em cada opção. Para isso, devemos imaginar que o elétron saia do oxigênio da carbonila. O elétron que ficou vai em direção à ligação π, puxa o outro da ligação vizinha. Reparem nas setas de meia ponta indicando movimentação de um elétron. O outro elétron da ligação sigma vai para o bromo. Isso gera as seguintes espécies. O cátion acílio de Mz45 deve aparecer no espectro. E ele aparece. Reparem agora que não tem um pico de igual intensidade e 2 unidades de massa a mais perto desse pico de Mz45. Isso porque o bromo foi eliminado desse fragmento e não há mais bromo nesse fragmento. Só aparecem picos duplicados de 2 unidades de massa de diferença e quase a mesma intensidade quando há bromo nos fragmentos. Como não há mais bromo no fragmento,
não há mais esse pico duplicado de 2 unidades de diferença. Se a mesma clivagem ocorresse na outra opção de molécula, geraria essas espécies mostradas. O cátion de MZ59 deveria ser detectado, agora ele tem um OCH3, ligado a C-AAA. Mas ele não aparece em nenhum momento no espectro. O bromo radicalar não seria detectado por ser neutro. Ou seja, mais um ponto para a primeira molécula, que parece ser mesmo a molécula que gerou esse espectro. Seria legal agora tentarmos justificar o pico base, ou seja, o sinal de maior intensidade, aquele que é 100%. Sabemos que ele ocorre por perda de CO2. Descobrimos isso logo no início pela tabela de fragmentação. Algo assim deveria ser formado para ter essa massa perdendo CO2. A perda de CO2 ela é favorecida, pois é um fragmento neutro e, por isso, esse deve ser o pico base, por causa dessa estabilidade de perda de uma molécula neutra. Mas não é um dos mecanismos comuns que vimos nos vídeos anteriores que ocorrem. Então, o que eu pensei que poderia acontecer para gerar um fragmento desse tipo é algo assim, consertado. Mas isso é só uma proposta para tentar justificar esse sinal. Isso eliminaria CO2 e daria o fragmento necessário para o pico base. Então, a princípio, seria possível. Bem, parece mesmo que a primeira opção, que contém o ácido ligado a um CH2-bromo, é a opção que gerou esse espectro. Acho que com esse exemplo de exercício dá para perceber que temos que utilizar as pistas que aparecem de maneira racional e não precisamos justificar todo e qualquer pico no espectro. É bom usar as tabelas para propor a fórmula e verificar os fragmentos detectados ou não. E é sempre bom desenhar as opções possíveis após achar a fórmula molecular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de exercícios e que ajude vocês nesse conteúdo. Até os próximos vídeos!